Alguém de vocês aí já trabalhou em equipe? Já teve a oportunidade de trabalhar num local onde tinha várias pessoas, vários vendedores, ou várias pessoas, às vezes, no escritório, várias pessoas lá na linha de produção, várias pessoas, por exemplo, lá na área de estoque, né? Na área de um mercado onde você trabalhou, certo? Então, alguém de vocês já teve a oportunidade de trabalhar com mais de uma pessoa? Então vamos ver aqui, tá bom? Trabalho em equipe. O que é um trabalho em equipe? Hoje eu escolhi um tema muito bacana para vocês e hoje eu vou fazer diferente, né, nessa nossa live aí, tá bom? E essa nossa live eu vou trabalhar um pouquinho hoje com conhecimento técnico, aliás, com a parte humana, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho em equipe, o que é um trabalho em equipe, como você consegue executar um bom trabalho em equipe, né? Em relação a isso aí. E depois eu vou falar um pouquinho de um conhecimento técnico, de algumas perguntas que várias pessoas já me fizeram sobre a questão do seguro-desemprego, tá bom? Vamos falando sobre isso aí. Mas antes eu queria comentar um detalhe com vocês, tá bom? A gente sabe assim que todo mundo tem uma história, né? Eu já passei por diversas empresas, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em setores financeiros, né, de empresas, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em locais em que as pessoas elas dependiam uma outra, eu ficava tentando observar a reação, a forma com que as pessoas conversavam, tudo que vinha ali naquele ambiente de trabalho. Eu ficava tentando me identificar, ao mesmo tempo entender o que, que eu tinha que fazer naquele ambiente e ver como é que as pessoas reagiam. Tá? Isso era uma coisa interessante e eu gostava de fazer muito. Tá? E fazia. Então, aí eu percebi que, às vezes, quando você está em um ambiente isolado, trabalhando, sozinho fazendo a sua função, você age de uma maneira. Quando você está em um ambiente que tem uma ou duas pessoas, você age de outra maneira. Quando você tem um ambiente que tem mais de duas pessoas ou três pessoas, você age de outra maneira. É isso que eu queria colocar. Alguém de vocês aí já trabalhou em equipe? Já teve a oportunidade de trabalhar num local onde tinha várias pessoas, vários vendedores, ou várias pessoas, às vezes, no escritório, várias pessoas lá na linha de produção, várias pessoas, por exemplo, lá na área de estoque, né? Na área de um mercado onde você trabalhou, certo? Então, alguém de vocês já teve a oportunidade de trabalhar com mais de uma pessoa? Então vamos ver aqui, tá bom? Trabalho em equipe. O que é um trabalho em equipe? Trabalho em equipe é onde, como eu acabei de falar, a gente associa com outras pessoas para que cada um faça uma determinada parte do seu trabalho, para a gente poder, então, digamos assim, chegar num resultado completo, como um todo, né? Então, eu tive a oportunidade uma vez de visitar uma fábrica em São Paulo, uma fábrica de veículos, se não me engano, tá? Eu não me lembro se foi a Ford, não me recordo bem qual foi, na verdade, mas eu acredito que sim. E eu fiquei encantado de ver aquela linha de produção de um carro. Então, meu objetivo de visitar essa fábrica de automóveis era ver desde quando começava o processo até ver o carro lá na frente pintado, né? Pronto para revenda, pronto para sair pro pátio, para fazer aquela parte de venda e tal. Cara, eu fiquei encabulado. E aí começou ali, chegar na matéria-prima, né, o folheamento do carro. Aí, num determinado setor, tinha pessoas trabalhando na parte ali da carenagem do carro, parafusos pequenos sendo colocados, coisa mais louca, né? Outros já estavam trabalhando na linha do motor do carro. E aí eu fiquei, o que me assustou muito foi que um carro, para poder sair da ponta que ele está começando a ser produzido até chegar na outra ponta, o pessoal simplesmente passou por quase 60 pessoas, tá? Foi incrível. Hoje está mais automatizado, né? Já temos aí a linha de produção robótica, né, que faz mais alguns trabalhos, mas assim, cara, eu fiquei encabulado, porque cada um tinha uma importância, né? Cada um tinha uma importância em relação a isso aí, tá bom? Então, esse é que era o detalhe, tá? E aí a pessoa começa a entender isso aí, começa a ver a importância dela. Então vamos ver algumas dicas. Se eu vou trabalhar numa equipe, cheguei numa empresa, alguém me colocou para trabalhar numa equipe, né? Se eu dar só uma ajustada no nosso celular aqui, bacana, certo? Fica legal aqui, nós estamos no Instagram também, fazendo um negócio bem bacana aqui, que a gente faz ao vivo e a cores com você, né? Bacana demais, certo? Isso, ajeitando aí com você, né? E então, se eu quero trabalhar numa equipe, a primeira coisa que eu tenho que parar para analisar, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim mesmo, entendeu? Começar a ver quem eu sou, quais são as minhas manias, né? Como é que eu falo com as pessoas, tá bom? Como é que são os meus hábitos com as pessoas. Opa, nós estamos fazendo um ajuste aqui, pessoal, tá? Que a gente está organizando aqui devagar para chegar aqui para vocês fazer, tá bom? Então vamos começando aí, continuando aí, tá? Nossa live aí. Aqui é ao vivo e a cores. Tem esse negócio de parar de curto, tá? Depois a gente vai fazendo o trabalho aí. Quem tá no Instagram vai chegando aí, tá bom? E só para aproveitar para dar um alô aí, tá? Para Kathleen, que tá com a gente aqui também, tá?
O grande Gabriel com a gente também aí, certo? Fazendo um trabalho bacana, acompanhando, né, nesse processo. Então, é isso aí, vamos junto aí, ok? Então, tudo bacana. Então, continuando aí, né, no nosso trabalho aí, tá bom? Em relação ao processo. A primeira coisa, então, antes, quando eu vou trabalhar, tudo bem, eu estou numa empresa, num determinado local, não importa a função que você está. Vamos falar aqui que eu estou num escritório. Um escritório que a gente tem 8 pessoas trabalhando. A primeira coisa que eu tenho que observar é que se aquilo que eu fui contratado para fazer, eu tenho um conhecimento técnico para realizar aquilo, certo? Em determinado momento, em determinada função, tá? Eu tenho que saber se eu tenho esse conhecimento técnico. Então, tá bom, eu tenho um conhecimento técnico, eu sei que eu vou trabalhar, que eu vou fazer um trabalho bem organizado nisso aí. Certo, tá bom. Então, tudo bem. A segunda pergunta, o meu trabalho depende direta ou indiretamente de outra pessoa, certo? Eu trabalhei, por exemplo, em uma empresa que eu trabalhava no departamento de pessoal, em que, como para mim poder fazer então lá a folha de pagamento do pessoal, eu dependia de um outro pessoal que trabalhava fazendo a contagem dos cartões de ponto, né? E verificava se a pessoa teve falta, se ela teve uma hora extra, né? Se ela entregou algum tipo de atestado médico, né? Em relação a isso aí. Então, a pergunta é: o meu trabalho depende direta ou indiretamente? Tem algumas coisas que eu já consigo fazer sem ter que depender totalmente de alguém numa equipe, em determinado processo, mas tem coisas que não são assim. Tem coisas que não são assim. Tem várias funções. Se você já trabalhou em uma delas, sabe como é que é, então você vai ver que é diferente. Então tá, eu tenho que ter, beleza, tudo bem, já sei que meu trabalho depende realmente de alguém, certo? Qual que é o tempo que eu tenho para executar o meu trabalho quando a pessoa me entregou e fez um trabalho, processo bacana com a gente? Qual que é o tempo que eu tenho para soltar esse meu trabalho? Essa logística que eu tenho que fazer, do que eu vou organizar, como eu vou organizar, é importantíssima. Porque às vezes uma pessoa do outro lado de quem eu dependi na equipe atrasou em um trabalho para me entregar, depois eu tenho que entregar uns outros trabalhos acumulados. Como é que eu vou chegar nessas pessoas e conversar com elas? Então eu tenho que começar a analisar isso aí. Então tá bom, estou numa equipe. Primeira coisa, eu tenho que analisar, ver como é que eu estou por dentro, o que que eu penso, como é que eu vou chegar e conversar com as pessoas. Vamos ver então, dentro desse processo, algumas dicas bacanas para vocês aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que aprender a desenvolver, pessoal, é a paciência, tá bom? A paciência. Cada pessoa age de uma maneira, cada pessoa pensa de uma maneira, cada pessoa tem o seu tempo para realizar o seu trabalho dentro da equipe. E quando você acha um gestor, que nós falamos sobre isso, né, sobre o chefe na última live, você acha um gestor e esse gestor ele consegue dividir bem as tarefas da equipe, colocando cada um no seu devido ponto, no seu devido momento, com a sua devida qualidade. Quando você acha alguém, isso facilita muito para que a equipe se dê bem, para que a equipe consiga fazer um trabalho bacana, né, em relação a isso aí. Isso me lembra muito essa questão da paciência, naquele programa, novamente, eu estou citando muito, né, o Roberto Justus, né, que teve o Aprendiz. Ele lá, quando o pessoal chegava naquele programa, eu até aconselho você a assistir algum dia, ele dividia as equipes, né? Colocava ali um líder na equipe, sempre tem, às vezes tem um ponto de uma liderança, e esse líder ia passar tarefa para essa equipe, e a equipe então ia desenvolver cada um no seu aspecto da sua tarefa. E algumas pessoas faziam uma devida lambança, né? Porque às vezes não tinham habilidade para desenvolver aquela tarefa, prejudicava o próximo da cadeia de produção. Imagina que o cara que tem que colocar o motor no carro simplesmente não tem nenhum local de colocar o motor ainda. Então fica difícil. Então paciência, paciência com o ritmo das pessoas, paciência também com algum trabalho que vocês vão realizar em conjunto, às vezes no primeiro momento pode não ter dado certo. Paciência também para corrigir, né, alguma coisa que não ficou tão interessante para você ou para a pessoa também. Esse é o primeiro ponto que a gente tem, né? Vamos à segunda dica. Esteja aberto para as novas ideias. Pessoal, é assim, é comum a gente ter ideias baseadas naquilo que a gente já viveu. Então eu, por exemplo, eu sou Oliveira do RH, então eu tenho o meu ciclo de vivência, meu ciclo de convivência na minha casa, na minha família, na minha empresa, né, nos meus parceiros. Você, aquela pessoa que está lá trabalhando com você na equipe, também tem um ciclo de convivência dela, né, nos parceiros dela, na vivência que ela tem. Então, a gente vai ter uma compreensão diferente sobre algumas coisas, né? Às vezes uma pessoa pode chegar no final de um caminho, né, no objetivo de alguma coisa, usando vários caminhos diferentes. Às vezes uma ideia sua pode ser muito boa para um determinado aspecto de uma tarefa, mas aprenda também a ouvir, né, aqui no caso, a estar aberto para as ideias que as pessoas vão ter também sobre um determinado trabalho a realizar. Pode acontecer caso numa empresa, por exemplo, em que você vai ter que trabalhar junto com uma pessoa fazendo a mesma coisa, os dois juntos ali para chegar na mesma mesa, às vezes até, para chegar numa determinada tarefa. Os dois estão fazendo a mesma coisa. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho um primo meu que ele é dono de uma empresa, tá? Aqui no estado de Goiás, a Caia Castanhas, né? Fazendo a propaganda de graça. E a Caia Castanhas, procura saber aí, né?
E ele lá tem uma equipe de separação de castanhas. São mais ou menos umas 15 pessoas numa esteira em que essas pessoas fazem as mesmas coisas. Elas separam as castanhas, as que são melhores, as que não estão tão boas, né? Estão de refúgio, são aquelas que são mais inteiras, de mais qualidade. E elas fazem a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Muitas das vezes acontece, tá? De dar alguma confusão, você entendeu? Em alguns detalhes lá, que nós vamos falar depois sobre isso. E às vezes as pessoas fazendo a mesma coisa, ou um acha que o outro está fazendo mais, ou que está fazendo menos, ou que fez uma parte daquela tarefa. Então, essa questão tem que se tomar muito cuidado. E às vezes tem-se uma ideia muito simples, né? Alguém que é mais ágil, entendeu? Alguém que separa as peças. Ele aprendeu a ver a equipe bacana. Ele pega as pessoas mais rápidas para separar os pedaços menores, né? Ele pega as pessoas que têm mais qualidade de visão para separar as castanhas, né? Que são mais inteiras. É interessantíssimo, tá? Ver o pessoal trabalhar na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, mas cada um parece com é incrível, uma qualidade diferente, uma especificação diferente. Isso eu achei interessante isso aí, né? Então, olha que interessante essa questão. Vamos ver um outro tópico aqui, saber dividir, tá bom? Às vezes você pensa assim, nossa, cara, eu tenho que crescer aqui na empresa, eu tenho que aparecer, eu tenho que me mostrar para o meu patrão, eu tenho que fazer um trabalho bacana, né? Saber fazer uma coisa organizada. E às vezes você teve uma ideia que foi muito interessante. A ideia é boa, a ideia ali que você sabe que vai chamar a atenção de um superior seu. Mas você trabalha em equipe. A equipe sua, né, também já passou ideias em outro momento e às vezes você quer segurar aquela ideia para você. E às vezes para poder fazer moral com alguém em outro momento, né? Então você fala, não, a ideia foi minha, foi só minha. Não faz isso, tá? É um conselho que eu te dou. É claro que tem coisas que você vai realmente fazer de forma exclusiva, porque você começou a iniciar um projeto, você vai ter que terminar aquele projeto. Mas às vezes quando uma equipe está envolvida, é bom você não esconder informação da equipe, tá? Tem uma coisa que você pode trabalhar. Isso aconteceu comigo uma vez, que eu trabalhei em uma loja de sapatos, né? Uma loja de sapatos. E aí havia uma característica lá que eu achava estranho demais quando eu entrei para trabalhar. Nós éramos 7 vendedores na loja de sapatos. E aí eu achei assim, rapaz, havia um ciúme, sabe? Que a gente ganhava por comissão. Então, quanto mais vendesse, né? Mais a pessoa ia ganhar comissão. Aí é uma coisa interessante. E aí eu percebia que os outros ficavam disputando o cliente que entrava dentro da loja. E acabava no fim que a gente virava uma bagunça danada. Às vezes até quem estava comprando percebia a desarmonia, né? Às vezes pessoas até discutiam na frente de cliente. Teve um vendedor lá mesmo, na época, lá um amigo meu, não importa o nome dele, que ele chegou a falar para um cliente, ele começou a atender um cliente, depois o cliente foi para outro vendedor porque ele estava ocupado. Ele chegou no cliente e gritou com ele, falou: "Você não está sabendo que eu ganho por comissão, não? Por que você foi falar com esse outro vendedor?" Cara, o cara brigou com o cliente. Que ideia que é essa do cara? Uma bagunça danada. Eu falei, cara, vamos mudar um pouquinho, vamos trabalhar em equipe. Aí o cara falou assim, então vamos fazer uma reuniãozinha aqui. Eu chamei, convenci eles a conversar comigo, pelo menos. Aí os 7 pessoas convenceram, mais o gerente, que resolveu escutar a minha ideia. Falei, vamos trabalhar aqui no sistema de táxi. O que é o sistema de táxi? Todo mundo conhece um táxi, né? Quem já viu ponto de táxi? Ponto de táxi. Você já viu como é que é? Um táxi está lá, estão 5, 6 táxis lá. E aí, de repente, chegou um cliente, entrou no táxi que está lá na frente, certo? Aí, o que que acontece com os outros táxis? Eles vão chegando para frente. O próximo vem naquele que era o segundo e vai chegando. Quando aquele táxi terminou a corrida dele, ele volta lá para o final da fila. Olha que interessante essa ideia, né? Aí eu falei, cara, mas isso pode funcionar aqui. Aí a gente numerou os vendedores, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e aí começamos a fazer o teste na primeira semana, tá? Na primeira semana. Aí a gente criou um sistema, tá? De que quando a gente tivesse parado, a gente ia lá para a porta da loja, ficava chamando o pessoal para entrar para a loja, fazer algumas gracinhas com o cliente, né? Ô, dona Maria, hoje chegou o seu dia, que vai vir para cá. E tinha um colega nosso lá, que era o Renato, que ele era muito gaiato. Cara, eu gostava demais de trabalhar com ele, ele era muito engraçado. Você ria o dia inteiro do cara. E aí a gente começou. Aí então eu começou lá. Começou um rapaz lá que era o mais encrencado, foi o primeiro da fila. Chegou o cliente, ele foi atender certinho. Aí ele, enquanto ele estava atendendo aquele, o outro passou ali, já sabia que era. O pessoal não dava confusão. Aí o outro já passava para atender aquele cliente. Aí depois vinha na frente. Quando o outro terminava e ia para o final da fila, você já sabia. Às vezes, quando teve na época de Natal, que foi uma época muito interessante, que era muito tumultuado, a gente criou um sistema de que quando aquela pessoa estava escolhendo, e às vezes ela não escolheu, às vezes uma pessoa que era para eu atender, aí eu já passava para o outro. Então a gente simplesmente, eu vou falar uma coisa para vocês, por causa de uma ideia simples como essa, a gente praticamente dobrou o faturamento lá da loja de calçados. Tanto é que quando eu saí, quando eu resolvi sair para poder fazer um outro trabalho na época, né, que eu estava fazendo um trabalho de publicidade e tal,
O cara, poxa, ele implorou para eu não sair da loja do trabalho dele lá, porque a gente não tinha chefe lá. Mas ele viu nas pessoas, eu conquistei um respeito das pessoas, porque eu tive uma ideia boa e compartilhei com aquelas pessoas. Então, trabalhar em equipe é isso. Trabalhar numa equipe, você tá numa equipe bacana, tá certo? É uma coisa interessante você entender. Antes de passar para o próximo item aqui, eu quero só dar um alô para o pessoal aí do Instagram, tá bom? A galera aí, tá? Meu amigo Antônio Torredes sempre aí tá com a gente. Tauan com a gente também hoje aí, bacana, tá? Rapaz, um abração, Tauan. Bom te ver, cara. Bom falar com você aí, tá certo? Hoje eu não divulguei muito a live hoje lá nos nossos canais, mas hoje a galera tá sabendo aí, então nós estamos juntos aí. Tá o Andrezinho também com a gente aí, tá? Então, tamo junto aí. Vamos trabalhar e vamos trabalhar. Vamos em frente aí e mais conteúdo para vocês, mais informação. A gente vai trocando, vivendo e aprendendo, né? Todos os dias nós estamos aí, né? Toda semana conversando com vocês um pouco, trazendo essa experiência, essa vivência. Eu espero que essa minha experiência de mais de 25 anos nessa área possa estar ajudando alguns de vocês aí a entender o que vocês têm que fazer. E aí nós vamos ter um outro item aqui, tá bom? Seja participativo, que é um outro item para você trabalhar em equipe. Ser participativo é o quê, pessoal? Já viu assim que uma das coisas que mais grila um trabalho em equipe é quando alguém, aqui a gente tem um termo que fala assim, cozinhar o galo. Você conhece o que é cozinhar o galo? O galo demora para cozinhar, é um cara que está fingindo que está trabalhando, jogando o trabalho em cima nas costas da equipe. Então você vê que alguém trabalha, alguém é ágil, né? Alguém trabalha com aquela parte ali, certo? Então aí a gente então você vê que a pessoa está cozinhando um galo, né? Cozinhando o galo ali. Então, um trabalho de equipe numa empresa é uma das coisas que nota. E aí começa o quê? Quando alguém percebe que algum funcionário, um colega seu de trabalho, está cozinhando o galo, inclusive está aqui, acabou de entrar na nossa live o João Paulo, que trabalha lá na Caia Castanhas, que eu acabei de falar agora há pouco, né, João Paulo? Um abraço para você, meu amigo aí, né? Dá um alôzinho para você aí. E a gente, ele sabe muito bem, o João Paulo já trabalhou em equipe lá na empresa que ele trabalha. E ele vê assim, que quando tem alguém que enrola, começa a cozinhar o galo, começa a despertar uma giriza, entendeu? Um descontentamento no restante da equipe, que percebe, certo? E tem gente também que é meio malandro, por exemplo, quando o patrão está fora da empresa, o cara está lá, ele está escorado, ele faz devagar, deixa para o outro fazer, né? E aí, rapaz, tá? Não é verdade, João Paulo? A gente sabe que é assim. Aí quando o patrão aparece, meu amigo, o cara que lá, ele é o ágil, e ele não sei o quê, e sabe, não sei o quê. Isso me lembra, sabe o quê? Me lembra um cachorro, cara, um cachorro, tá bom? Chamado Campeão, que era do meu padrasto. A gente morava num setor aqui em Goiânia. E aí, cara, esse cachorro era muito engraçado. Eu tinha um gato, né? Um gato preto chamado Pantera. E aí, meu amigo, os dois lá ficavam o dia inteirinho deitados junto no tapete ali, e de boa, tranquilo. E rapaz, quando o meu padrasto chegava e apertava, moço, mas esse cachorro dava umas carreiras nesse gato, porque ele queria mostrar serviço, entendeu? Queria mostrar serviço, porque agora o patrão chegou e tal, e ele, né, pega mesmo, não deixa esse gato aqui não, esse folgado. E aí o cachorro vinha cá, mas chegava lá e ainda ganhava um pedacinho de coisa para comer, um petisco ali de carne, e o gato devia ficar pensando, ô, desgramado esse cachorro, né? E aí eu fiquei o dia inteiro com ele, agora que ele é fazendo uma coisa dessa comigo. Então acontece essa questão. Trabalhar em equipe, você que vê cara que é nó cego, né? Um cara que fica enrolando, entendeu? Fica ali. Tem outro caso também, vamos ver algum caso aqui também, que é assim, ó. Não, vamos falar desse caso aqui, eu quero continuar com esse outro caso aqui. Às vezes, por exemplo, assim, a fofoca em relação à questão da equipe. Vamos falar um pouquinho da fofoca, né? Pessoal, trabalhar com pessoas é um negócio delicado, muito delicado, tá bom? Então, cara, exatamente, né, João Paulo? Tá isso aí. Se não encaixar o que tá fazendo, não dá certo, não funciona, entendeu? É uma cadeia, um faz uma coisa, outro faz outra coisa, outro faz outra coisa, outro faz outra coisa até chegar lá. Mas acontece que quando você está muito tempo num ambiente, as pessoas começam a acostumar com você, né? Começam a acostumar com você, começam a ter liberdade com você, certo? Eu já falei sobre isso, inclusive, em outra live, tá? Que a gente deve ser igual Shakespeare falava, né? Ser igual a Rosa. A Rosa não pode nem ficar muito longe para você esquecer o perfume dela, e nem muito perto sem enjoar dela. Mas alguém pega a liberdade com você. Aí então começa a fofocar com você sobre outras pessoas ali da equipe, da empresa. Nossa, você viu a fulana de tal ali? A fulana de tal é mentira, olha ali como é que ela veio vestida hoje. Ah, não sei o que, você viu ela ali? Ele quer aparecer pro patrão. Às vezes a pessoa nem está pensando em nada, né? A pessoa nem está pensando em nada. De repente as pessoas começam a fofocar. Chega uma pessoa diferente, uma pessoa nova na equipe. Isso aí é interessante a pessoa parar para perceber, para pensar, né? E aí então essa fofoca vai criando o quê? Contaminando o ambiente. Porque, pessoal, se alguém chegar em você, olha, presta atenção no que eu vou falar. Se alguém chegar em você para falar mal de outra pessoa, pode ter certeza que quando ela estiver longe de você, ela vai falar mal de você para outra pessoa. Então não compra fofoca. Não compartilhe suas ideias com fofoqueiro.
Aí é diferente de uma equipe, não é nem questão de ideia, é um cara que quer fomentar discórdia entre as pessoas. E não é muito interessante isso para você nem para ninguém, certo? Então é uma dica para você. Vamos mais uma outra dica aqui, tá? Que um amigo nosso mandou para a gente essa pergunta, né? E essa colocação é assim, ó, respeite e aprenda com as diferenças. Às vezes numa equipe, como você tem o seu jeito de fazer a coisa, tá bom? Aí o que que acontece? Você muitas vezes quer impor também o seu ritmo em outra pessoa. E isso não é tão interessante para você não, tá? Você então tem que respeitar as diferenças, o jeito de uma pessoa trabalhar. Isso é uma coisa que a pessoa observa, que ela vai observando, vai fazendo, né? Vai vendo como é que ela trabalha, como é que ela se organiza, tá certo? Então, respeita o jeito da outra pessoa, tá? Respeita o jeito que a pessoa pode fazer pela outra plano de trabalho. Então, às vezes uma pessoa quer fazer uma coisa, por exemplo, colocar um objeto do lado direito, o outro quer colocar do lado esquerdo. Outro, por exemplo, uma pessoa ela gosta de trabalhar mais em pé, o outro gosta de trabalhar mais sentado. Uma pessoa tem mais facilidade em comunicar, em falar, o outro tem mais dificuldade em comunicar e falar, mas já é ágil com algumas coisas, né? Que a pessoa pode fazer. Então presta bastante atenção nesse item, né? Nessa questão da gente ver isso aí, tá bom? É um item para você respeitar as pessoas, saber como é que ela está trabalhando, o que que ela está fazendo, como ela está fazendo, do jeito que ela vai fazer. Então, e às vezes também é o seguinte, pessoal. E se outra pessoa também tiver que respeitar o seu jeito, né? Tiver que respeitar a sua forma de trabalhar? Você não gostaria que alguém respeitasse na equipe aquilo que você está fazendo? Então é isso aí, vamos lá? Mais um item aqui. Trabalhe e faça sempre o melhor que puder. Pessoal, não importa onde você espera chegar ou que alguém vai te conhecer. Não fica toda hora só esperando reconhecimento, não. Faz bem o seu trabalho, tá bom? Faz bem o seu trabalho para você chegar, para você se organizar um pouco mais, fazer uma coisa organizada. Então, se você nunca não trabalhar bem carregando as cadeiras, como é que você vai ser gerente de uma empresa que fabrica cadeiras? Explica esse detalhe para a gente, né? Como é que você vai ser esse gerente? Então fica difícil a pessoa trabalhar assim. Então, às vezes você está contrariado em algum dia, você... Olha, uma coisa que um patrão meu me ensinou, um amigo meu, né? Um cara bem inteligente, chamado Sérgio, né? Um grande amigo meu aí de infância. E ele me ensinou o seguinte, falou, olha, cara, a gente tem que aprender a ter um alvo claro na nossa vida. O que é um alvo claro? Saber onde eu quero chegar. Hoje esse amigo meu, inclusive, ele é mecânico de avião, desses grandes aviões aí, né? Da Azul, desse pessoal que mexe aí. E ele me ensinou uma coisa muito interessante sobre isso, né? É muito interessante ver a visão dele. Se você sabe aonde você quer chegar, se você tem um alvo, você passa, né? Pelas outras coisas que são tão interessantes, tá bom? Pessoal, nós estamos testando alguns, vamos para um outro ponto aqui também, nós estamos testando alguns suportes aqui bacanas no Instagram, né? Para a gente fazer um trabalho bacana com a gente. E a gente então vai vendo esse alvo. Se você tem um alvo bacana para trabalhar, você vai vendo que vai encaixando, tá? Aquilo que você está procurando em relação às outras coisas. Isso é muito interessante a gente ver aí, tá certo? Então, seja paciente, tá aí já falei, né? Seja participativo, saiba dividir suas ideias, tá bom? As coisas que você vai trabalhar, respeite o ponto de vista do outro, tá? Faça da melhor maneira possível. Outra dica para você que vai trabalhar em equipe, não se feche, não se feche. Aprenda a dialogar com as pessoas, tá? Pessoal, um bom papo com a pessoa, expondo aquilo que você está pensando. Existe uma coisa muito ruim, que é quando a gente fica tentando adivinhar o que, que o outro está pensando, até pensando sobre a gente mesmo, né? Não pensa assim, não. Às vezes, se você tem alguma coisa que você está em dúvida em relação a alguma pessoa, algum trabalho que tem que ser feito, ou alguma coisa que você acha que não ficou do jeito que você imaginava dentro da equipe, chega lá e conversa com aquela pessoa. Olha, ou não fosse o João Paulo, João Paulo, eu queria conversar com você. Eu acho que essa forma de separar aqui, eu acho que ficou muito interessante. Vamos ver de outra forma. Será que você podia fazer desse jeito? Então, aprenda a ter educação e dialogar com as pessoas. Às vezes, as soluções que saem para a gente, você nem imagina que pode sair coisas que, você entendeu? Que pode mudar toda uma situação. Às vezes, evitar até um conflito, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer. Uma equipe, pessoal, é maravilhoso trabalhar com equipe. Você fica com gás, você fica com energia, você vê aquele movimento do dia a dia. Tá? Mas tem gente que quer trabalhar só por um salário, que às vezes não pensa em crescimento. E a gente tem que pensar de forma diferente, tá? A gente tem que pensar de uma forma diferente. Então, a equipe é importantíssimo, tá bom? Vamos continuar aqui. Cuidado com a questão da crítica. Vamos ver o lado da crítica, os dois lados. Temos aquele lado em que a gente vai criticar uma pessoa. Cuidado, pessoal, cuidado com isso. Tem críticas que são totalmente destrutivas. Não é em forma de elogio. Outra parte, um leque da crítica destrutiva que eu não gosto de conviver com pessoas que são assim, é o lado da ironia, tá? Se às vezes a pessoa é muito irônica, você entendeu? Com alguém, a pessoa tem uma ironia, você entendeu? Complicada naquilo ali, ironia, conversar com as coisas com ironia. Tem uma frase que eu aprendi que é assim, ó, né? E essa é boa pra você saber, João Paulo, tá? Tem assim, todo mundo que faz uma brincadeirinha com você, ela quer te falar uma verdade. Você pode ter certeza disso. Você concorda comigo, João Paulo, né?
Pessoal, e todo mundo que faz uma brincadeirinha em forma de crítica, ela está querendo falar alguma coisa que ela não tem coragem de falar abertamente para você. Certo? Então, cuidado. Outra coisa também, saiba receber críticas. Pessoal, quando a gente recebe uma crítica, que alguém fala que a gente não foi bem em uma coisa, a primeira coisa que se arma é o nosso ego do orgulho. Ah, mas eu também fiz o meu melhor, eu também tentei fazer um trabalho, né? Eu tentei me organizar de forma diferente. Então, será que é desse jeito mesmo, essa crítica? Aí você se arma, é chamado efeito porco-espinho, você não escuta. Você nem terminou de esperar a pessoa colocar a ideia dela, você já vai se defendendo. Não, não, mas eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso porque você não fez aquilo. Se você tivesse feito aquilo, eu também tinha feito diferente. A culpa é sua. Rapaz, você consegue começar a fazer uma pessoa se sentir culpada. Às vezes ela ia só, né? Ia só falar uma coisa que era importante para você. Você entendeu? Uma coisa que era importante. E às vezes você está tão assim antenado numa coisa que você está fazendo, que você não escuta a pessoa, você não espera ela terminar nem a frase dela. Que é incrível, cara. O cara não vai passar. Às vezes, pessoal, tem ideias que chegariam para você que nunca vão chegar porque você não tem habilidade de escutar pessoas. Você não aceita uma crítica construtiva ou alguma coisa que pode chegar. Eu acho bacana, sabe? Desde que a pessoa tenta falar comigo, tenta me orientar, tenta colocar uma posição, eu paro para refletir. Os meus alunos aí me conhecem, né? A galera que eu dou aula, dou treinamento na área de gestão financeira e contábil. Eu ensino o pessoal a entrar dentro dos melhores escritórios, né? Já coloquei dezenas de pessoas, centenas de pessoas para trabalhar nessas áreas. Eles me mandam às vezes um zap perguntando alguma coisa, ou até fazendo uma sugestão para uma aula, ou algum detalhe, até criticando algum ponto, ou sugerindo. Cara, eu não respondo na mesma hora, geralmente. Eu paro, procuro refletir, vejo realmente que fundamento que tem aquela que a pessoa está falando. Depois eu dou uma opinião acertada, o mais que eu puder. Eu também posso errar, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos continuando aí. Você quer saber trabalhar em equipe, né? E geralmente você não gosta muito, né, de ser criticado, as pessoas ali, né, aquela coisa, tá bom? Olha outra coisa. Cuidado com o excesso de brincadeiras, tá? Eu vou falar isso para você que é uma coisa interessante. O excesso de brincadeira, piadinhas demais, liberdade demais, não deixa nem a pessoa pegar tanta liberdade com você, ou você também não permitir que fique tanto com liberdade com a pessoa. Tem algumas brincadeiras que são complicadas. Eu já trabalhei como badeco. Você sabe o que a palavra badeco significa? Você não sabe não, mas, né? Um dia vocês vão conhecer aqui meu amigo Antônio Torre. Toda semana eu falo dele que ele conhece o cara, né? Ele conhece as técnicas, as palavras mais antigas, cara. Vê quando ele aparece com uma. Eu vou apresentar vocês. Já teve uns três que perguntou pra mim quem que era ele, que queria conhecer. Agora não, rapaz. Você acha que o Antônio vai conhecer assim, rapaz? Não, não, Antônio Torre, o cara tá ali. Ó. Ele é igual o Lombardi, só aparece, entendeu? Só a mão. Vai aparecer, mas... Caro, entendeu? O cara, a gente era badeco antigamente, cara. Badeco. Aí, rapaz, tinha umas brincadeiras lá na marcenaria que eu trabalhava, velho, era muito estranho, cara. Os caras vinham, o outro vinha, aí pegava e vinha ali, pegava no bumbum do outro, e, cara, e umas brincadeiras mais bestas, sabe? E os trem que começava a ficar, apelava tanto o pessoal que dava até briga às vezes em alguns caras, mas, sabe, umas piadinhas, apelido, né? Os caras já colocavam apelido lá no serviço, o cara apelava, aí que pegava mesmo. Já teve algum apelido, né? Compartilha aí o apelido que você já teve. Cara, e eu treino, falei. Então a gente cria um ambiente, pessoal, tem que saber separar as coisas, tá bom? Porque senão uma hora vira uma baderna tão grande, que a liberdade é tão grande que a pessoa esquece de desenvolver um bom trabalho, certo? Tem escritórios, tá? Que eu já trabalhei em São Paulo, tive a oportunidade de ver, que tinham raias. O que é raias? São determinados blocos onde tem um computador, as pessoas tal. Em alguns casos, pessoal, havia escritórios que o pessoal não permitia nem o pessoal conversar demais entre eles, porque já sabia que tinha que ter concentração. Pensa se você está calculando ali um imposto por empresa, né? Ou então fazendo uma coisa que vai pagar, a empresa vai pagar e o cara faz tudo errado porque não tem concentração. Pode brincar, também não seja aquele cara chato que não conversa, né? Que troca uma ideia, que sabe contar uma coisa engraçada. Você tem que deixar o ambiente leve. Porque afinal você vai passar 8 horas do seu dia trabalhando com aquela equipe, naquela empresa. Sua vida tá ali, não pode ser sua vida só aquilo ali. Mas você então tem esse lado aí, tá bom? Então cuidado, tá? Bacana essa parte para você. Vamos colocar outra coisa aqui, ó. Estabeleça objetivos e funções. Eu já falei um pouquinho, mas vamos reforçar. Tem um alvo claro. Você sabe a sua tarefa, ou o cara sabe a tarefa dele, outro sabe a tarefa dele. Você sabe qual que é a sua função, outro sabe qual que é a função. Porque se você não estabelecer, não deixar a coisa organizada, pode acontecer, por exemplo, aí das pessoas quererem, né? As pessoas desejarem, na verdade, colocar assim três, quatro funções em cima de você. Como eu falei, muita gente folgada lá dentro. Às vezes tem pessoas também que não passam a tarefa de forma correta, que é exatamente o próximo item, tá? Que nós vamos falar, que é o seguinte: receba a informação clara de alguém de quem você depende para dar continuidade no seu trabalho. Você tem que entender se trabalha em equipe, como é que funciona, tá? Tem as informações claras, que um, né, na verdade, depende do outro. Por isso que a palavra chama equipe. É por isso que tem a palavra chamada equipe, tá certo? É muito bom, importante desenvolver um grande trabalho. Pensa bem, pessoal, nas grandes corporações, quantas equipes tem funcionando, né? Quantas equipes tem trabalhando?
Tem empresas que começam aí com 2, 3 pessoas, de repente chega um ponto que ela precisa ter 10 pessoas na equipe dela, cada um fazendo uma parte importante. E é como um todo, pessoal, como uma engrenagem. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos aqui, ó. A gente trabalha aqui na agência. Eu vou dar um exemplo para vocês da agência. Nós temos aqui o pessoal que trabalha com a rede social, com a nossa amiga Ana, né? Um abraço para a Ana aí. Temos aí o pessoal da logística, né? O Gabriel, o pessoal do equipamento também, o meu amigo Gabriel. O pessoal que trabalha com edição, temos a direção geral do Antônio. Então, a gente, cada um faz uma parte, de repente tem que chegar num ponto, até chegar em você, de repente, né? Algumas informações, existe toda uma coisa. Vou dar um exemplo para você de equipe que funciona. O cara do Jornal Nacional, ele chega lá e fala: boa noite. Pessoal, vocês imaginam quantas pessoas estão trabalhando por trás daquele boa noite do cara para aquele boa noite aparecer na televisão? Alguém já visitou um estúdio de TV? Eu já tive a oportunidade de visitar, da Rede Globo. Tá fazendo propaganda aí também de novo para a Rede Globo. Cara, eu já visitei a coisa de louco. O cara tem cara, equipe, sonoplastia, o cara do cabo, e não sei o quê, e vai, e o pessoal de trás, e vai lá filmando, e traz do roteiro, o cara lá na informática, dividindo, e passando sinal de TV. Cara, é uma equipe incrível, uma equipe fantástica. Para aquele cara simplesmente chegar lá e falar, boa noite. Aí o cara começa a falar a notícia. Assim como o caso que você acha que eu estou aqui hoje falando com vocês, eu simplesmente cheguei aqui, coloquei meu celular e estou falando, não é assim. Tem todo um processo de equipamento, tem todo um processo. Então, à medida que vai organizando, você vai se organizando nisso aí. Então, interessante isso aí. Outro exemplo de equipe. É interessante a gente sentar na frente de uma televisão e ver um filme, né? E ver um filme. Aí você vê um filme, não, gostei demais, por exemplo, lá Os Vingadores, né? O Senhor dos Anéis, ou então, né? 007. Rapaz, quando termina o filme, já viu aquelas letrinhas que ficam falando, passando lá? Um certo dia, pessoal, sem brincadeira, eu parei por curiosidade para contar mesmo. Quantas pessoas trabalharam na produção daquele filme? Cara, deu mais de 230 pessoas, cara. Não se vai passando não sei o que, Harold, Jonathan, não sei o que, cada função que eu nunca vi na minha vida que existia para eu chegar, sentar lá, pôr minha pipoquinha e ver o filme. Então, uma equipe para fazer uma coisa acontecer, rapaz, é incrível. Mas também quando a equipe começa a dar problema, cara, desculpa a expressão, né? Eu já falei que não vou falar, né, palavrão aqui, mas para dar merda, para dar ruim, meu amigo, é daqui para ali, cara. Certo? Eu já vi um caso uma vez mesmo na empresa, cara, que o pessoal dependia de um pessoal para instalar um equipamento eletrônico lá, e o camarada foi para instalar e fez uma gambiarra, meu amigo, simplesmente queimou os equipamentos do pessoal tudo lá. E, cara, deu ruim, meu amigo, deu um problema que a empresa não trabalhou naquele dia, sabe? A equipe se complicou. E então, às vezes, uma pessoa, meu amigo, é chamado o elo fraco da corrente. Você não pode, em uma equipe, ser esse elo fraco da corrente, o cara irresponsável, o cara que não faz a sua tarefa, o cara que não tem habilidade, o cara que não tem um conhecimento técnico, o cara que não aceita ideias, o cara que não vai fazer a coisa acontecer. Então, para você que está começando aí, ó, aprenda que você vai colocar a sua ideia, suas ideias, mas aprenda também a se concentrar na hora de fazer o seu trabalho. E aprenda a viver dessa forma aí. Parando um minutinho aqui para dar um alô pro pessoal que acabou de entrar, tá? A Edenilda entrou com a gente aí, tá bom? Tá mais umas pessoas entrando aí também, tá? Liliane entrando com a gente, Valdeni, galera aí, um abraço para todos vocês do Instagram, um abraço pessoal aí do YouTube, tá? Você que está acompanhando com a gente, você que está acompanhando no Facebook também. A gente vai estar trazendo essas informações. Vocês vão me ver muito por aí, pode ter certeza, tá? Se depender da equipe, da produção aqui, rapaz, vou aparecer mais que tudo, entendeu? Então é isso aí, estamos fazendo um trabalho bacana aí com vocês, ok? Então vamos continuar mais um item, tá? Um outro item que eu acho interessante é chamada autoavaliação, né? Avalie a situação à sua volta, avalie a situação dentro de você, avalie aquilo que você tem que fazer, certo? Isso quem tem uma habilidade de fazer muito isso com a gente é a nossa mãe. A mãe ela tem 4, 5, 6 filhos, ela conhece cada um é diferente do outro, cada um sabe, né? Ela sabe como vai lidar com cada um deles, de forma diferente. Isso é uma coisa interessante para você falar. Você está numa equipe de 10 pessoas, pessoal, nem sempre você vai falar com as 10 pessoas da mesma maneira. Aprenda isso que eu estou te falando. Nem sempre você vai fazer isso. Tá? Então aprenda, um tem um jeito que gosta de conversar de tal forma, outro tem outro jeito que gosta de falar de outra maneira. Então, aí você tem que entender como é que trabalha nessa equipe, tá? Cada um tem ali, vai entender as ideias, cada um é livre para pensar como queira. Mas as pessoas têm que entender, às vezes você tem o melhor para compartilhar com aquelas pessoas, sem impor suas ideias, sem impor o seu jeito, sem impor nada disso. E também nem aceitar imposição, né? Tem hora que você tem que conversar. Mais um item pra gente, tá bom? Aprenda a identificar o estado interior dos membros da sua equipe. Pessoal, às vezes a pessoa está vindo de casa com um problema com a esposa, né? O cara teve um problema no carro que ele não consegue consertar, está com um problema financeiro para resolver, está com um problema de saúde. Às vezes você chega e quer exigir da pessoa que ela faça a mesma coisa como se ela estivesse no estado normal. O estado interior de uma pessoa deve ser muito bem observado, para que você não cobre tão de forma exagerada, mas também não seja relaxado e não chamar a atenção daquela pessoa para conversar. E é bom uma equipe bacana. Sabe o que eu acho bacana de uma equipe?
tá? É quando um tá caído, meu amigo, os outros têm que estar forte para levantar aquela pessoa. Pô, eu já trabalhei em empresa, por exemplo, tinha um colega meu lá, cara, que o filho dele descobriu que o filho dele estava com câncer. E aí, o cara muito triste, né? E, sinceramente, vou falar para vocês uma coisa aqui, tá? Um grande abraço a esse amigo meu, inclusive. Hoje, meu filho dele tá muito bem, né? Filho, não, a filha dele, na verdade. Fez até uma cirurgia, tudo certo. Durante um mês, pessoal, eu praticamente fiz o meu trabalho e uma parte do trabalho dele para as pessoas da empresa não perceber que ele estava naquele estado complicado, enquanto ele foi tentando resolver as coisas dele, até ele conseguir voltar ao normal. Será que você tem coração para fazer uma coisa dessa para alguém? Ou você simplesmente deixa o cara se lascar? Eu percebi que ele estava num estado ruim, então eu gostava do meu amigo, né? Ele era um cara da minha equipe lá, trabalhava junto comigo, a gente trabalhava com programador de computador. Eu terminava as minhas rotinas, ia lá e fazia um pouco das dele também, ajudava ele. Ele é muito grato hoje, isso, tá bom? Certo? Então, o nome dele é até Leonel, tá? Um cara muito bacana. Então, assim, você tem que se importar com as pessoas, tá bom? Será que você pode ir lá? Poxa, eu terminei meu trabalho, às vezes eu posso dar uma ajudinha para aquela pessoa da equipe ali para agilizar o trabalho dela, né? Fazer um trabalho bacana. Então, vamos lá, outro item também aqui, ó. Assuma suas falhas diante da equipe. Se você errou, pessoal, assuma, fala, olha, eu errei, mas vou procurar melhorar. Seja sincero, tá bom? O máximo que você pode pedir é pedir desculpa para a pessoa. Não fica se sentindo culpado ali, jururu, no cantinho da sala. Alguém, né, detectou uma falha sua, tá bom? Vamos lá, outro item aqui. E no final, para a gente falar um pouquinho sobre essa parte inicial que é sobre a equipe, aprenda a dar sugestões, pessoal. Estuda, se prepare, se atualize, faça cursos, pegue novas ideias para aquele tipo de ambiente, tá? Eu tenho um amigo meu mesmo que ele estava elogiando um rapaz, tá? Que trabalha com ele. Esse rapaz é mais novinho, né? Tem mais ou menos uns 19 anos, 20 anos. E esse rapaz, ele deu uma sugestão para ele trabalhar e colocar a empresa dele como uma loja virtual, para vender na internet também. Só que o rapaz é fera na internet. Ele deu todas as dicas ali, para dizer que tinha umas 5 pessoas, 6 pessoas na loja lá de uma floricultura. E, cara, eles estão vendendo agora praticamente 30% na internet. Já está melhorando, vai aumentar mais as vendas. E por causa de uma sugestão, ele deu uma sugestão na equipe, a equipe aceitou, e o outro lado também compreendeu, certo? Então, resumindo essa parte inicial, o que seria trabalhar na equipe? Você vai ver que tem mais pessoas que trabalham com você em determinado momento, em determinado local, certo? Tem pessoas que vão depender do seu trabalho para você fazer um trabalho com ela, e tem pessoas que você também depende do trabalho dela para poder realizar o seu trabalho. Uma equipe forte é uma equipe que é unida, uma equipe que se respeita, uma equipe que faz um trabalho, entendeu, organizado, também que sabe se cobrar, certo? Porque agora o segredo, né, que eu sempre coloco uma palavra-chave no final de algum ponto que eu estou falando da live. Qual que é o segredo do sucesso de qualquer equipe para chegar muito longe? Aí a palavra não tem outra, né? É continuidade de propósito e comprometimento. O cara tem que se comprometer. Marquei com a pessoa tal hora, então tem que estar lá naquela hora. Se eu procurei fazer algum trabalho para ela entregar em um determinado tempo, se eu não pude fazer, eu tenho que dar satisfação. Olha, eu não fiz aí, você entendeu? Um processo aí com trabalho e tal, 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 então eu vou dar satisfação, né? É isso aí que eu tenho que fazer. Então é essa parte, tá bom? Nós vamos passar por uma outra parte agora, que eu gosto muito de falar, né? Que é a minha área também, que fui 8 anos chefe de departamento pessoal, e o pessoal tem me procurado também, me perguntado sobre a questão do seguro-desemprego, tá bom? Para você que nunca recebeu seguro-desemprego, não sabe o que é o seguro-desemprego, nós vamos explicar. Então, algum dia você pode precisar desse benefício. O seguro-desemprego, na verdade, é um benefício do governo, tá? Vamos pegar nossa outra planilha aqui, tá bom? E é um benefício do governo, tá? Que ele é direcionado para algumas pessoas que perderam o seu trabalho, tá? De alguma maneira a pessoa se desligou da empresa. E aí a primeira pergunta, quem tem direito a esse seguro-desemprego, tá? Tem direito as pessoas que foram mandadas embora sem justa causa. O que é mandado embora sem justa causa? Quando a empresa manda a pessoa embora. A pessoa demitiu, a empresa demitiu, então a gente chama de sem justa causa. Outro que tem direito também é a pessoa, aí outro requisito, né? A pessoa não pode estar empregada, tá bom, em outro local. Vamos supor que eu estou numa empresa aqui. Você sabe que a gente pode assinar a carteira em mais de lugar, né? Você sabia disso? Não sabia, não? Sabia disso aí? Sabia disso, João Paulo? Não? Então tá. Olha só, a gente pode ter mais de uma assinatura. Então vamos supor que eu perdi o trabalho numa empresa, mas eu estou com a carteira assinada em outra, então eu não posso pegar seguro-desemprego. Outra coisa também, se eu tiver um CNPJ no meu nome, vamos supor que eu teve um amigo meu que ele perdeu o seguro-desemprego da empresa por causa de questão de falta de conversar. Aí ele perdeu. Aí ele saiu da empresa, ele quis montar uma lojinha para ele, só que ele ia receber lá 5 meses de seguro-desemprego, só que quando ele registrou o MEI, isso foi informação direto do Ministério do Trabalho e cortou o benefício dele. Quando ele foi lá para tentar receber, ele ficou desesperado, porque a loja estava começando, ele precisava pagar as contas dele, mas já tinha feito, cara. Então, falta de informação é uma das coisas que se preocupa muito a gente nessas áreas, né? Uma coisa que a pessoa tem que tomar um certo cuidado aí, tá bom? Vamos lá então aqui, pessoal. A gente continuar aqui essa parte. É,
Tem que ver as carências, né? Quando posso pedir o seguro-desemprego, tá bom? Vamos ver aqui, se eu vou ler para você, tá? O trabalhador de carteira assinada, ele tem entre 7 dias e 120 dias após a demissão para ele poder ir lá e requerer o seguro-desemprego, tá bom, dele. Tá? Você pode ir lá então no Ministério do Trabalho, você pode ir nos órgãos competentes, tá? A empregada doméstica tem entre 7 e 90 dias. Se eu passar desses dias, eu perco o seguro-desemprego, tá bom? Tá? Quanto vou receber para o seguro-desemprego, tá bom? Existe um cálculozinho que é feito, que é uma média, tá? Uma média. A gente pega os 3 últimos salários, meses que a pessoa teve, tá bom? Vou ler aqui para você. Para calcular o valor do seguro-desemprego, o trabalhador deve somar os 3 últimos meses antes de ser demitido e dividir por 3. Ele faz uma média. E essa média vai poder ser recebido entre 3 meses e 5 meses, dependendo da média lá, tá? Então, por exemplo, aí depois eu vou fazer um cálculo normal para você, que hoje eu não vou fazer isso, tá? Eu quero fazer um negócio bacana de termo de cálculo com você, sabe? Essa questão não interessa muito para a gente aqui não, tá? Então, a questão é isso aí. Então, se você entendeu que nós vamos pegar os 3 últimos salários, tá bom? E dividir por 3 é a média do que eu vou receber depois, mais ou menos isso aí, tá bom? Então, vamos continuar aqui, tá? O item para você. Hoje nós podemos aí, pessoal, tá? Pedir aonde eu posso pedir o seguro-desemprego, como eu acabei de falar para você. Ou você pode ir nos órgãos competentes para dar entrada no seguro-desemprego, ou você pode também entrar no site, tá bom? Deixa eu ver se tem um site que eu separei aqui. Site chamado Empresa Brasil. Empresa Brasil também, tá? A gente vai trabalhar com isso. Tem um app também, você pode, pelos aplicativos, já pedir também. Aplicativo de seguro-desemprego, você pode pedir dar entrada no seguro-desemprego, tá bom? O que o trabalhador tem que ter em mãos para poder pedir seguro-desemprego? Vamos lá. O requerimento de seguro-desemprego, que é a empresa que disponibiliza para você, tá bom? O termo de rescisão de contrato, que é quando você acerta com a empresa lá, você tem que apresentar esse termo lá na hora de pedir o seguro-desemprego. Tem que ter carteira de trabalho, tem que ter o extrato do FGTS. O FGTS, inclusive, acontece um problema que é interessante. Tem empresas que vão descontando o FGTS, descontando não, na verdade, elas vão calculando o benefício, que é um benefício que ela teria que passar, e ao longo do tempo, ela não vai recolhendo, depositando na Caixa Econômica. E quando o cara então vai receber o seguro-desemprego, isso dá um problema para ele. Então, hoje nós temos aplicativos aí que você pode acompanhar se a empresa realmente está depositando o FGTS lá para você. O que mais que eu tenho que ter em mãos, tá? A inscrição do PIS, tá bom? Documento de identificação, que é um RG, tá? O CPF também. E um comprovante de endereço. Então, você tem que estar com esses documentos em mãos, você vai ter que informar isso lá no site quando você for pedir o seguro-desemprego. Você vai, então, ter que ir lá no órgão apresentar isso também, né? Ou então, o aplicativo vai pedir as informações para você, tá bom? Agora que é a maior curiosidade que o pessoal tem, tá? Olha só. Quando eu posso pedir o seguro-desemprego? Quando? Antigamente, pessoal, tinha uma farra do boi que era terrível, que era assim, a pessoa, ela tinha questão de seguro-desemprego e ela a cada 6 meses ela dava um jeito de ser mandada embora da empresa e ir lá e recebia uns 3, 4 meses seguro. Arrumava outro emprego, dava um jeito de ser mandada embora, recebia. Isso não existe mais. A primeira vez que a pessoa vai pedir o seguro-desemprego, olha só, ela precisa ter trabalhado 12 meses, tá? 12 meses naquela empresa, no mínimo, nos 18 meses anteriores à data da dispensa, tá bom? Então ela precisa aqui, ó, ter trabalhado 12 meses, tá? Então não é mais 6 meses. Então, nos últimos 18 meses, ela tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses. Agora acabou a farra do boi, meu amigo, né? Não vai pedir de qualquer maneira mais. Na segunda vez que alguém pede um seguro-desemprego, a pessoa, então, olha só, aí é diferente, tá? Ela precisa ter trabalhado 9 meses nos últimos 12 meses. Ela já pode ir lá e solicitar. E na terceira vez, ela precisa ter trabalhado e volta para aquele regime antigo, de 6 meses nos últimos, tá? 12 meses. Agora tem um problema. Na primeira vez que você pede o seguro-desemprego, nós temos um órgão que é vinculado já ao seguro-desemprego, que é o Cine, né? Que é um Sistema Nacional de Empregos, onde você deve fazer um curso no Cine. Eles vão tentar fazer uma recolocação com você de mercado, tem um processo para passar. Procura saber informação bacana para você, tá bom? Teve algumas mudanças, deixa eu ver aqui que eu anotei para vocês também, tá? Isso. Uma mudança que foi recente agora, poucos dias que teve essa mudança, tá bom? Que agora é o seguinte, antigamente vamos supor que eu fazia a média de um valor fixo para eu receber o seguro-desemprego. Vamos supor que eu fosse receber 1.500 lá durante 4 meses, era os 1.500 durante 4 meses, agora não. Agora tem uma questão decrescente no seguro-desemprego, tá? Essa forma de calcular também aqui, não tem como fazer para você aqui agora, mas vamos supor que no primeiro mês, a pessoa vai receber 5 parcelas. No primeiro mês ela recebe 1.700. Aí vai decaindo. Deixa eu ver quantos por cento que decai por mês aqui. Deixa eu ver se tem aqui, se fala aqui pra gente, tá? Uhum. Isso. Vai decair em 10%, tá bom? Para cada mês. Aí vamos falar. Aí
R$ 1.700. E tira 10% no próximo desses 1.700. No próximo eu tiro mais 10% em cima do que sobrou. Próximo mais 10%. Então vai diminuindo a questão do recebimento. Vai nessa progressão decrescente, essa decrescente, né? A gente fala, né? Regime decrescente, para a pessoa receber. Então, resumindo, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre essa parte técnica, tem direito ao seguro-desemprego quem é mandado embora para a empresa, tá bom? Inclusive, outra coisa também é aquela questão de rescisão indireta. Sabe o que é rescisão indireta? Quando o funcionário tem algum motivo para poder ser desligado da empresa. Ele não quer trabalhar mais aqui, tem um motivo justo. Então, se ele faz uma rescisão indireta, ele pode também pedir o seguro-desemprego. Tá? Tomar cuidado para não fazer nenhum CNPJ no período que está registrando ali, tá bom? Você perde alguns benefícios, tá? Que você pode perder mesmo. Temos ali a questão do prazo, né, para poder dar entrada no seguro-desemprego. Quando você dá entrada, geralmente 30 dias depois você já começa a receber. Tá? 30 dias você já começa a receber o seguro. Mas uma coisa que para a gente finalizar essa parte. O seguro-desemprego, pessoal, ele é criado para você procurar emprego. Agora me explica essa lógica. Como é que o cara espera acabar o seguro-desemprego para procurar emprego? Pessoal, não é para você sobreviver do seguro-desemprego só, tá certo? Então é isso aí, tá? Eu queria compartilhar essa parte com você. Hoje foi um item bem interessante da nossa live. Eu fico muito feliz com a galera que está entrando aí no Instagram e todo mundo que está entrando está indo até o final, tá bom? Isso é bom para a gente, para saber que você está antenado. Isso motiva a gente a trazer cada vez mais assuntos diferentes para vocês, tá certo? Então a gente vai, nas próximas lives, ensinar você a montar uma carreira profissional, tá? Tem muita coisa vindo por aí, tá bom? Quero ensinar você sobre rescisão de contrato, né? Como é que são os direitos da pessoa. Então, fica com a gente nesses trabalhos que nós vamos fazer aí. Vamos finalizar nossa live aqui, tá bom? Que nós não vamos fazer uma live muito extensa. E que Deus abençoe vocês, que estejamos todos juntos aí, próximo do nosso próximo trabalho, tá bom? Então é isso aí, tá? Um abração para todo mundo que entrou aí, a galera que entrou na nossa live, tá? Liliane, João Paulo, o pessoal aí também, tá? O Deni. E é isso aí. Um abraço para vocês mais uma vez, né? É isso aí.